fechava os olhos e olha quantas vezes eu não corria aquele corredor orando a Deus para que nada acontecesse. Medo de criança, né? Só que a gente cresce e pensa que o medo vai embora. E sabe que não vai? Eu não tenho mais medo daquele corredor, mas eu tenho medo de tanta coisa hoje ainda. Você não tem também? Eu tenho medo, por exemplo, da minha caixa de correio. Você tem também? Nossa, eu tenho. Quando eu abro, faz uma semana que eu não vou à minha casa. Moro no interior, como vocês sabem. Eu sei que quando eu vou abrir ali, vai ter algumas coisas que eu não gostaria de ver. Eu tenho medo de boleto, eu tenho medo de conta, eu tenho medo de assalto, eu tenho medo de violência, eu tenho medo de banco, né? Eu tenho medo de alguém dirigindo por aí, embriagado. Olha só, eu virei adulto e continuo com medo de um monte de coisa. Isso não é estranho, não é engraçado? Será que você agora, como adulto, ainda tem medo de bastante coisa? Puxa vida, parece que o medo não vai embora. O fato é que nós vamos estudar essa noite uma história de medo. Nós vamos entender que Jesus Cristo também tem compaixão pelos temerosos, pelos amedrontados. E como praticamente todos nós estamos nesse grupo de temerosos, amedrontados por um motivo ou outro, eu tenho certeza que a palavra de Deus essa noite vai falar também no seu coração. Você pode abrir comigo então a sua Bíblia, mais uma vez no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4. Todos encontraram? Todos estão com Bíblias, né? Eu vi os jogadores se entregando. Tem alguém que está sem Bíblia? Levanta a mão só para eu ver. Todo mundo com Bíblia, isso aí. Vamos orar ao Senhor então, pedindo que Ele nos ajude a entender esse pedaço aqui da Bíblia. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos com total interesse na Tua Palavra, em aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Por isso, tira da nossa mente agora toda e qualquer distração, Deus. Ajuda-nos a estarmos concentrados naquilo que o Teu Espírito quer soprar aos nossos ouvidos. É o nosso pedido esta noite, pelo nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler todo o texto primeiro. Verso 35 em diante diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Um pouco antes dessa história começar, se você acompanhar aí na tua Bíblia alguns versos antes, você vai notar que Jesus, naquele dia, tinha passado por muitos acontecimentos. Tinha sido um dia muito farto e cansativo para ele. Dando uma olhada rápida, você vai ver Jesus contando uma série de parábolas. A parábola do semeador, da candeia, o grão de mostarda, da semente. O fato é que Jesus tinha passado todo aquele dia contando algumas parábolas e ensinando aquele povo a respeito do reino de Deus. Na grande realidade, ele, de tão interessado que estava pelas pessoas, não tinha encontrado nenhum tempinho sequer para um cochilo, para um descanso e até mesmo para comer alguma coisa. Ele tinha passado todo esse dia ensinando, curando, recebendo pessoas. E então, quando já está para acabar o dia, o Senhor Jesus diz assim aos discípulos: olha, verso 35, vamos pegar um barco, vamos passar para o outro lado. A Bíblia diz que já estava tarde. Mesmo assim, essa foi a sugestão de Jesus: vamos pegar o barco e nos retirar para o outro lado da margem, para que dessa forma Jesus pudesse descansar um pouco. Ele estava realmente extenuado de tudo que tinha feito naquele dia. O Senhor então entrou no barco, eles foram rumo ali ao mar da Galileia, e a Bíblia diz que rapidamente Jesus adormeceu. E eu me perguntei, quem nunca, né? Quem nunca, depois de um dia tão cansativo,
quando pegou um ônibus, um metrô ou chegou em sua casa, rapidamente no sofá adormece. É uma coisa comum e natural, não é? Pense num dia seu difícil aqui em São Paulo. Aquele que você acorda e quando põe o pé para fora de casa já está chovendo. Naquele dia que você chega no trabalho cansado como se já tivesse trabalhado o dia inteiro. Não tem dia que é assim? Você chega tão cansado do metrô, do trem, da chuva, do aperto, que você chega no trabalho pensando, puxa, parece que eu já trabalhei o dia inteiro. E aí passa todo dia o teu chefe pedindo coisas, vai para cima, vai para baixo. Na volta tem toda aquela maratona de novo. Você ora a Deus para que não chova. Aí chove, o trem para. Tudo que você quer é chegar na sua casa, não é assim? Tudo que você quer é um pouquinho de descanso. E olha, se você arrumar um canto na metade do caminho, é muito fácil adormecer. Tem gente que dorme em pé até, não tem? Eu desenvolvi essa habilidade quando morava em São Paulo. Eu dormi em pé no metrô. Não caía, desenvolver essa habilidade com o passar dos anos. Você está tão quebrado que isso acontece, você dorme mesmo, está cansado. Era isso que estava acontecendo com Jesus. Jesus, ao vir a este mundo, ele se revestiu da natureza humana, então ele se cansava. Ele tinha fome, ele tinha sede, tinha frio, e ele cochilava, ele dormia também. Assim que entrou no barco, eu já imagino, no balanço das águas, Jesus ali foi calmamente guiado e rapidamente adormeceu. Só que a história continua e o mar da Galileia, que na verdade não era um mar, era um lago bastante extenso, ele ficava entre muitas montanhas. Então não era uma coisa rara que uma tempestade surgisse ali naquele local. E foi exatamente isso que aconteceu nessa história. Ali estavam os discípulos, ali estava o barco, ali estava Jesus, e quando eles então entraram rumo ali ao seu destino, diz a Bíblia que eles foram acometidos por uma forte tempestade. Os ventos começaram a soprar cada vez mais forte, as ondas cada vez mais altas. Já tinha escurecido, já tinha entrado na noite, e eles começaram a ficar um pouquinho preocupados. Você já esteve dentro de um barco? Quem já esteve? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, uma boa parte. Você já esteve num barco à noite? Levanta a mão para ver quem já esteve. E quem já esteve num barco à noite com uma tempestade? Não, tem gente que já. Fala a verdade, dá medo ou não dá? Eu, uma vez, fui para um passeio lá no sul do Paraná, e na ida foi tudo alegria, o sol brilhando, uma alegria. Pegamos um barco e fomos para uma ilha, a Ilha do Mel. Mas na volta à noite, irmãos, quando a gente estava na metade do caminho ali daquela balsa, daquele barquinho, começou a chover forte. E olha, ali foi difícil. Eu já fiquei pensando o que eu faria, mas se naufragar, eu sei nadar, mas não sei, né? Meus amigos talvez não saibam, mas você vai pensando o que vai fazer já. Porque quando você está no barco, no meio da água, com uma tempestade, a impressão que dá é que vai naufragar, não dá? Isso aqui vai afundar, eu estou perdido. E eu me lembro que havia uma criança na minha frente que ficou enjoada com o balançar das águas, da onda, e que ela dizia, mãe, eu vou vomitar. E estava bem na minha frente. E eu não sabia se eu tinha mais medo do barco virar, ou da pessoa vomitar bem na minha frente ali. E no final ela vomitou mesmo, viu? Mas a mãe levou ela para um cantinho e ela vomitou mesmo, coitada. Era muito balanço, chuva muito forte, e eu estava realmente preocupado. Só que eu não sou experiente com uma embarcação. Eu não entendo nada praticamente desse assunto. A única coisa que eu entendo é que num barco, o lado da água é o lado de fora, certo? Você concorda comigo? Se tem água dentro do barco, na minha opinião, tem alguma coisa errada. E era isso que estava acontecendo com o barco dos discípulos. A Bíblia diz assim no verso 37, que o barco já estava começando a encher-se de água. Bom, disso eu entendo. A água tem que ficar do lado de fora do barco, não do lado de dentro. A diferença é que eles eram homens muito mais experientes do que eu. Homens experimentados. Eles já tinham lidado muitas vezes com uma tempestade. Eles sabiam o que fazer quando o vento soprava forte. Eles entendiam qual era o momento de soltar a vela ou de recolher a vela. Sabiam quando tinham que despejar a carga para ficar a embarcação mais leve. E eles estavam realmente fazendo tudo o que eles sabiam para tornar a viagem um pouco mais tranquila, digamos assim. Ou quem sabe minimamente segura. Mas chegou um momento que eles pararam e perceberam que nada do que eles estavam fazendo estava dando certo. Homens vividos, homens do mar, pescadores profissionais, estavam preocupados porque o momento que aquela embarcação ia naufragar, estava muito perto de acontecer.
Fizeram de tudo, tentaram de tudo, e parece que não dava certo. E então, enquanto corriam para um lado e para o outro, um conversando com o outro, chegaram numa conclusão. De quem foi a ideia de atravessar o mar da Galileia bem à noite? E aí, enquanto um falava para o outro, eles se lembraram, peraí, foi de Jesus. Você viu no verso 35, né? Jesus diz assim para os discípulos, mesmo sendo já tarde, passemos para o outro lado. E aí, enquanto os discípulos conversavam, peraí, Jesus! E aí, sabe quando aquela lampadinha acende em cima da cabeça? Jesus, é mesmo. Jesus está no barco. Como é que a gente não pensou nisso antes? Estamos fazendo de tudo aqui, tira velho, põe velho, joga carga no mar, puxa a corda, tira a corda, com um baldinho jogando a água para fora, remando. Jesus está no barco, gente. Puxa vida. Eles esqueceram que Jesus estava exatamente na mesma embarcação que eles. Eles estavam absorvidos de uma maneira tão intensa no seu esforço de livrar a própria vida, que se esqueceram de que Jesus estava no barco. E essa história ela é tão familiar para mim e para você hoje, que muitas são as oportunidades, os acontecimentos da nossa vida, em que a gente tenta fazer de tudo que a gente pode, tudo que a gente consegue, até não consegue, para salvar a nossa pele do mar revolto. Entretanto, parece que como última solução, a gente se lembra que tem um Deus à nossa disposição. Depois que tudo está dando errado, olha, eu esgotei todas as chances. Ah, Senhor Deus, me ajuda agora. Conta uma história que um amigo dizia assim para o outro, olha, eu estou realmente complicado. Eu fiz tudo que eu poderia fazer. O problema é muito grande. Eu esgotei as alternativas. Agora só me resta Deus. E o outro amigo dele falou assim, olha, você inverteu então, que tal se você tivesse começado por Deus e depois tentasse esgotar as suas alternativas? O Senhor Deus nunca deveria ter sido a nossa última alternativa. Ele sempre deve ser a nossa primeira hipótese. Entretanto, depois de fazerem tudo o que podiam, se lembraram de Jesus. E então no livro Desejado de Todas as Nações, você tem algumas informações da escritora Ellen White que dizia assim, eles começaram a gritar e procurar por Jesus. Eu fico pensando eles indo para um lado e para o outro, não sei o tamanho do barco, mas lá, Jesus, Jesus, alguém viu Jesus? Onde está Jesus? E o livro diz que estava tudo tão escuro que eles não viram Jesus. E gritavam, Jesus, Jesus, mas ninguém respondia. Era só o barulho forte do vento. E aí eles começaram a ficar preocupados. Peraí, eu vi Jesus no barco. Alguém mais viu? Eu vi também. Eu vi, ele entrou no barco. Mas peraí, Jesus não está no barco? A tempestade está forte, o barco está cheio de água. Nós vamos virar a qualquer momento. E quando eles não ouviram a resposta de Jesus, eles realmente temeram pelo abandono do Mestre. Será que o Senhor nos abandonou? Será que ele estava aqui, mas não está mais, foi embora? Será que quando tudo começou a ficar difícil, o Senhor Jesus foi embora? Não é possível. Será que ele nos esqueceu bem no meio da aflição? A gente estava bem lá, tranquilo, em terra. Fomos para o mar, a sugestão foi dele. Caminhamos, agora estamos no meio de uma tempestade. Cadê Jesus? Gente, cadê Jesus nessa história? Eles estavam desesperados já. O barco ia naufragar. E na minha e na tua vida é muito parecido com isso. Quando tudo vai dando errado, e dizem por aí que miséria pouca é bobagem, quando uma coisa dá errado, vem várias outras dando errado em cima. Chega um momento que você olha para o céu, com a chuva caindo na tua cabeça e fala, Senhor, cadê Jesus no meu barco? Não tem Jesus no barco? Não é possível. É muita coisa dando errado ao mesmo tempo. É desgraça atrás de desgraça. E você se questiona, cadê Jesus? Não tem ninguém comigo aqui nesse barco. Eu vou naufragar sozinho. Era esse o sentimento dos discípulos naquele momento. Temerosos, achavam que Jesus os tinha abandonado bem no momento em que eles mais precisavam. Teria Cristo deixado eles na mão no momento que eles mais precisavam. E aí, em determinado momento, através do clarão de um relâmpago, um deles viu Jesus. Achei Jesus! Ele está na popa do barco. E eles correram, e quando chegaram perto, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Eu fico pensando na reação dos discípulos. Você já imaginou? Dormindo? O circo está pegando fogo aqui, a gente vai naufragar, tem água para todo lado, Jesus está dormindo, que bom, Jesus está no barco.
menos pior. A gente achou que ele não estava, os discípulos conversavam entre si. Jesus está no barco, mas inacreditável. É inacreditável que Jesus esteja dormindo. É isso mesmo que a gente está vendo? Como é que ele pode repousar tão serenamente enquanto nós estamos lutando contra a morte? É isso um Deus que dorme quando você precisa? Que tipo de Deus é esse? Quando a embarcação está afundando, tua vida está indo por água abaixo, você procura Jesus e ele está dormindo. Será bem isso que a história está tentando nos dizer? Eles fazem uma pergunta para o mestre que é bastante emblemática no verso 38 desse mesmo capítulo 4. No verso 38 eles encontram o mestre e diz assim, no finalzinho: Mestre, será que não te importa que pereçamos? A Bíblia dá até um pouquinho de detalhe. Jesus não só estava dormindo, como tinha arrumado um bom travesseiro. Olha que maravilha! Tinha ali achado um bom travesseiro para descansar tranquilo. E quando os discípulos encontram essas palavras, são a tradução de que eles não estavam acreditando no que estavam vendo. Senhor, não te importa que pereçamos? O barco está quase naufragando. O Senhor não se importa comigo? Eu acredito que está no barco comigo. Esse barco da minha vida, a jornada da nossa vida, muitas vezes é comparado com um barco em meio ao mar, navegando. O Senhor está no barco comigo, mas está se portando de fato. Está dormindo, não é possível. Não dá para entender essa situação. Jesus está dormindo enquanto que os discípulos estão ali lutando duramente contra a morte. E então Jesus desperta. Como é que você despertaria numa situação dessa? Eu despertaria preocupado. Mas vocês estão fazendo, está tudo errado. Puxaram a vela, jogaram fora, o que está acontecendo? Nós vamos morrer. Imagina, Jesus acordando desse jeito. Vocês fizeram, nós vamos todos morrer. Pensou que Cristo nessa situação? Agora não dá mais, salve-se quem puder. Pulem, trouxeram mulheres e crianças primeiro. Já pensou Jesus nessa situação? Que tipo de Deus seria esse? E pulando primeiro? Você vira aí, está vindo o nosso filho. Pensou? Senhor, o que é isso? A minha vida é naufragando. Eu posso contar contigo ou não posso? Felizmente não foi essa a reação de Cristo na Bíblia. No verso 39 a gente encontra que ele despertou. E sabe, os livros dizem assim que Jesus despertou sereno e tranquilo, porque ele sabe que ele era o Senhor do mundo. No começo da história, o mar se levanta contra a embarcação. Entretanto, neste momento se levanta alguém que é maior do que o mar. E ele se levanta tranquilo, sereno, e ao levantar as suas mãos, que pouco tempo atrás tinha curado pessoas, liberto endemoniados, agora diz ao mar: cala-te, emudece. E o mar obedeceu. Aqueles homens ficaram espantados. Como que pode? Ele estava dormindo, eu fico imaginando eles tentando, mas dormindo, acordou, o mar está bem agora. E o coração começou a desacelerar, e o medo foi indo embora, a adrenalina foi reduzindo. E os livros dizem assim, que o mar voltou à sua normalidade, que o vento parou de soprar e que até as estrelas voltaram a ser vistas, cintilando no céu. Olha que maravilha. As ondas se levantaram ferozes, violentas, altas, mas felizmente no mar estava alguém que quando se levanta é maior do que as ondas da sua vida. Com apenas um gesto, ele cala e emudece toda a preocupação daqueles discípulos. Mas eu fico me questionando, por que as tempestades vêm em nossa vida? Por que tem que acontecer esse tipo de situação com a gente? E eu enumerei pelo menos 3 que para mim nos ajudam a entender por que as tempestades vêm em nossa vida. Você já deve ter vivido uma. Se não viveu, ainda vai viver. Alguns talvez estejam vivendo neste exato momento. Sabe aquele desenho que você vê que parece que tem uma nuvenzinha só em cima da sua cabeça? Que está dando tudo certo para todo mundo, mas na tua cabeça está chovendo sem parar. Por que as tempestades ainda vêm sobre a nossa vida? Um dos motivos que eu elenquei aqui é o seguinte: para fortalecer a nossa fé e a nossa experiência cristã. Se você parar para pensar na Bíblia, todos os grandes homens registrados neste livro passaram por um momento de grande tempestade. Paulo diz que foi açoitado, que foi preso, que foi apedrejado, que sofreu naufrágio, que foi perseguido. Olha um pouquinho para a vida de Moisés. Olha um pouquinho para a vida de Davi.
Olha um pouquinho para a vida de tantas outras pessoas da Bíblia. Todos esses grandes homens, que no final foram considerados pilares da fé, enfrentaram uma grande tempestade na vida. E depois tiveram uma experiência cristã ao lado de Deus muito melhor do que tinham antes. Talvez você esteja passando nesta noite por uma tempestade, porque o Senhor quer fortalecer a sua fé. Você precisa passar por momentos duros, mas que depois te mostrarão que você está realmente no caminho certo. Alguns de nós estamos passando por uma tempestade nesse momento, porque nós precisamos nos colocar devidamente no nosso lugar. Sabe que como seres humanos, nós somos prepotentes, arrogantes, e as coisas vão começando a dar certo e a gente acha que está abafando, não é? Olha o meu carro, olha a minha casa, olha a minha posição, olha o meu emprego, olha para mim aqui, onde eu estou chegando. E aí vem uma tempestade, vem aquela tempestade de chover pedra, né? E aí te joga lá no chão, acaba com a tua raça. Aí você se lembra que você não é nada. Alguns de nós passamos por tempestades para que nós possamos nos aprender a nos colocar no devido lugar. Somos criatura e só Deus é criador. E como dependemos dele durante todo o tempo da nossa vida. O terceiro e último motivo porque Deus permite que tempestades caiam em nossa vida é para que nós não achemos que esse mundo é bom. Porque às vezes coisas boas acontecem mesmo nesse mundo ruim, não é verdade? Você vai ver a sua família crescer bonita, bacana, com saúde. Você vai crescendo na vida, melhorando a situação, comprando uma casa melhor, tendo um carro bacana. E aí vem uma tempestade para te lembrar que o teu lugar não é aqui nesse mundo. Sabe quando você está começando a gostar demais aqui dessa terra? Aí vem uma tempestade forte, acaba contigo de novo, te joga lá embaixo. Aí você lembra assim: poxa, o Senhor Deus tem razão, meu lugar não é nesse mundo, não é aqui que eu estou me preparando para morar bem pertinho dele, lá no céu. E é por isso que tantas tempestades ainda têm acontecido na nossa vida. Por alguns desses motivos, tem chovido forte na minha ou então na sua cabeça. O fato é que frequentemente nós passamos por uma experiência muito parecida com essa dos discípulos. Durante as tempestades da vida a gente é tentado a pensar que Deus não está conosco, né? A gente fica imaginando: não é possível, eu estou sozinho. Agora sou só eu mesmo. Até Deus me abandonou, porque olha a tempestade que está passando na minha vida. Que tempestade pode ser essa? Às vezes é uma curva mal feita numa estrada, e aí está a tempestade na sua vida. Às vezes é um motorista embriagado do outro lado da pista que traz a tempestade para a sua vida. Ou quem sabe uma ligação no meio da noite, uma madrugada, te dando uma notícia ruim. Um chamado para ir até o RH da tua empresa. Uma notícia triste. Uma carta deixada na sua casa por um cônjuge, por um filho. Qual é a tempestade que pode estar assolando a tua vida? Nem todas as tempestades avisam quando vão chegar. Algumas vezes você olha para o céu e olha: vixe, está preto, hoje o vento chuva forte. Tem vezes que você se prepara, mas algumas nos pegam de surpresa. E aí o que é que a gente faz? A gente começa a imaginar que só assim, você não está mais comigo, não é possível. E a grande verdade é que por vezes eu e você deixamos Cristo de lado, mas Ele nunca nos abandonou. Ainda que você tenha esquecido durante toda a sua vida, ou quem sabe nos últimos dias da sua vida, você se esqueceu de Jesus Cristo, a grande verdade desta noite é que Ele não se esqueceu de você. Ele continua tendo compaixão pelos temerosos, pelos amedrontados com as tempestades aqui dessa vida. A grande verdade desta noite é que Ele continua no barco, bem do teu lado. Mas não é possível. As tempestades estão caindo. O Senhor não prometeu que tempestades não viriam. A promessa é que quando elas viessem, Ele estaria bem do seu lado no barco, para que desta maneira você pudesse se sentir tranquilo e seguro, ainda que lá fora tudo estivesse caindo. Eu não sei o que passa pela tua cabeça hoje, eu não consigo ler a sua mente, não sei o que vai no seu coração, mas eu sei que tem gente que está enfrentando tempestade e está brava em casa. Eu sei que tem gente que se pergunta: Senhor Deus, onde foi? Está no barco ainda? Está dormindo? O que aconteceu? O único medo que você deve ter, meu irmão, nesta noite é de confiar apenas nas suas próprias forças. Esse é o único medo que você deve ter. Jamais confie na sua própria força. Não ache que sozinho você vai sair dessa situação.
única certeza que nós podemos ter é que se nós estamos cansados de remar sozinhos, chegou o momento de nós nos colocarmos e nos entregarmos nas mãos de Deus. Porque com Ele, ainda que a tempestade esteja muito forte lá fora do barco, esta embarcação não vai naufragar. Os discípulos chegaram até o final da sua viagem, calma e tranquilamente. Apesar de tudo que enfrentaram, a garantia que nós podemos ter é que quando Jesus está no barco, a embarcação não naufraga. E é isso que temos que confiar nesta noite. Eu te convido a entregar então a sua vida nas mãos de Jesus. Que Ele seja o comandante da minha e da tua vida, da minha e da tua embarcação. E para isso eu queria que a gente finalizasse de uma maneira diferente. Nós vamos desta vez cantar todos juntos como embarcação, confiando que o nosso refúgio é o Senhor Deus. Que lá fora está chovendo forte. Eu não estou dizendo literalmente, eu estou dizendo a tempestade da sua vida. Está chovendo forte, mas é isso que nós confiamos. Mais uma vez esta noite, que você tome a decisão de entregar a sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, que é você? Eu estou cansado. Os barcos estão comigo, minhas mãos não remam mais nesse barco. Vá à frente, eu sei que contigo o destino final é um porto seguro, tranquilo e de eternidade. Vamos nos colocar em pé e convido o Ministério de Louvor para que nós possamos cantar junto.